sou o Gabs Ferreira e esse é o Devs Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo. E hoje nós temos aqui um convidado que saiu do Brasil para ir para África do Sul e hoje está lá na Espanha. Vamos entender então a trajetória dele, como que ele foi para lá, o que ele trabalha e tudo mais. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu queria dar um oi aqui pro meu co-host viajante poliglota, Fabrício Carrara. Como é que você tá, Fabrício? Tudo ótimo, Gabs. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Walter, né, que já visitou 3 continentes, pelo menos, né? Trabalhou em 3 continentes aí. Quero saber como é que foi essa história. Como é que você tá, Walter? Tudo bem. Obrigado, um prazer estar aqui, ter recebido o convite e poder compartilhar um pouco da minha jornada aí com os ouvintes. Bora lá, então. Bom, Walter, pra gente começar aqui, cara, a pergunta de sempre, né? Eu quero que você conte pra gente um pouquinho sobre você, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que você fez da vida de trabalho, o que você estudou, né? Um pouquinho do seu passo a passo também, até você chegar aí hoje na Espanha. Ok, bom, eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada Presidente Venceslau, que é mais conhecido como a terra das cadeias do PCC e do Marcola, mas enfim, eu passei mais tempo da minha vida em São Paulo, capital, onde eu comecei a trabalhar na área de tecnologia na Local Web, trabalhei no suporte da Local Web por mais de 5 anos e ao mesmo tempo cursei o curso de gestão de sistemas de informação na Unip. Depois da Local Web eu passei a trabalhar na Tivit, trabalhei 3 anos e meio na Tivit e decidindo um pouco mudar de áreas e voltar para o interior de alguma forma, saí da Tivit e fui trabalhar em Campinas, numa empresa que um amigo meu da Local Web abriu e fiquei ali até surgir essa oportunidade de participar num processo de seleção para trabalhar na África do Sul, que eu não busquei, e apareceu pra mim e eu fui naquela, se der certo, bora lá. E deu certo. Era uma vaga pra trabalhar no suporte da AWS na África do Sul. Eles estavam buscando alguns perfis e como eu tinha essa experiência em ambientes de web hosting, me ofereceram 3 possibilidades de vaga e eu, como não tinha muita fé que ia conseguir, escolhi justamente a que eu era mais fraco, vamos dizer, e acabei passando. Só que isso foi um erro que é hoje até pra quem tá pretendendo aplicar para uma empresa, eu sugiro que aplique para o que você mais entende, para sua especialidade, porque senão você vai sofrer consequências depois. Mas o meu objetivo era mais aprender a poder praticar o inglês. Eu, naquele momento, minha experiência com o inglês era bem limitada, fiz alguns cursos, mas nunca cheguei a concluir os cursos, porque sempre havia outra prioridade, né? E o inglês não, apesar de necessitar do inglês no dia a dia, eu não precisava da conversação, né? Eu não tinha essa necessidade. E então foi uma forma que eu vi de aliar essa oportunidade de trabalho fora do Brasil, ver como que é, experimentar uma outra cultura e também poder aprimorar o meu inglês aí no dia a dia. E lá eu fiquei 2 anos e meio na África do Sul, foi um tempo muito bom de aprendizado, das mais diversas formas de aprendizado, profissionalmente, pessoalmente. Depois de 2 anos e meio decidi ir para Espanha, vir para Espanha, na verdade, que eu estou aqui agora, e também já vou completar em fevereiro 3 anos de Espanha. Essa é um pouco o resumo da minha jornada até aqui. Uma coisa interessante que você falou, que você não buscou, né? Então, como é que apareceram essas propostas? Não buscou, assim, é uma forma de dizer ativamente, porque no determinado momento, quando eu fiz a mudança para ir para Campinas, que eu comentei que era uma empresa de um amigo, que eu estava lá tentando iniciar uma nova área de negócio, vamos dizer assim, eu fiz um passo na minha carreira que muitos não fariam, né? Normalmente você não sai de um emprego que você ganha 2x para ganhar X. E foi justamente no momento que eu tinha acabado de casar e por todas essas mudanças de cidade e tal, um pouco também de falha de planejamento da minha parte, eu tinha a necessidade naquele momento de agregar alguma renda extra para incorporar o que eu ganhava naquele momento. Eu tinha um amigo que mora nos Estados Unidos e conversei com ele sobre a possibilidade de ir trabalhar fora, como ele fez. E o caso dele foi um caso realmente que não é para qualquer um. Ele é um profissional de tecnologia super capacitado, porém naquele momento ele não tinha nenhuma oferta de trabalho da área de tecnologia
e foi trabalhar como pedreiro, foi trabalhar como pintor, até conseguir uma oportunidade numa empresa pequena de consultoria de redes, que permitiu ele, e depois ali de um tempo, pedir a nacionalidade. E ele me falou, olha, não faça o que eu fiz, porque é arriscado, eu tive sorte, né, vamos dizer assim, mas você tem capacidade de vir diretamente, ou seja, alguém te chamar, entrar em contato com você e você vir diretamente. Então, nesse momento, eu decidi fazer uma primeira mudança, que foi transformar meu LinkedIn, traduzir toda a minha experiência, todas as minhas atividades para o inglês. Essa foi, assim, o momento chave para que a recrutadora viesse até mim, porque até então eu não estava buscando ou pleiteando nada. Eu só fiz essa mudança porque naquele momento eu também não tinha planos de buscar nada. Era só vamos fazer algo aqui para tentar mudar o panorama atual. E depois de praticamente 2 meses, eu recebi um e-mail de uma recrutadora externa com essas vagas para trabalhar na equipe de suporte da AWS lá na África do Sul. Mas você falou que você optou por uma tecnologia que você não dominava muito. Eu não entendi muito bem essa parte. O que foi essa escolha? Isso. Eu, ao longo da minha carreira, eu tive experiência gerenciando ambientes de infraestrutura com mais foco na plataforma Windows e Linux e também banco de dados. Então eu fazia essas 3 áreas da tecnologia, eu dominava bem. Porém, a que eu tinha menor proeficiência era o banco de dados. Então ela me ofereceu, baseado no meu histórico, falou, olha, eles têm vaga para as 3 áreas, para trabalhar com Windows, Linux e banco de dados. E eu falei, olha, eu vou optar por banco de dados porque se der certo, eu vou acabar aprendendo mais sobre essa área e também tudo aquilo que eu comentei com relação ao inglês. Então eu fiz o processo seletivo para ser contratado como um especialista de suporte para banco de dados. E esse foi um dos grandes erros que eu cometi, porque o que aconteceu eu não estava realmente preparado, porque eles estão buscando um especialista e eu era um generalista, ou seja, naquele momento eu era mais um especialista Linux, porque nos últimos anos eu tinha me dedicado mais à plataforma Linux do que a banco de dados. Então eles fizeram todas as entrevistas para banco de dados, mas eles puderam observar que eu realmente era um especialista de Linux, que foi a vaga que eles acabaram me oferecendo. Então eles me ofereceram a vaga para trabalhar na equipe de Linux, e eu, como comentei que eu fiz para ver no que ia dar e acabei passando, não tinha muito, né, o que escolher. Acabei optando, até pelo momento que eu vivia no Brasil, de seguir adiante. Depois que eu entrei na empresa e entendi toda a parte de contratação, como funciona, eu vi que eu deveria talvez ter repensado ou pleiteado fazer novamente o processo como especialista Linux. Porém, eu decidi seguir adiante pela oportunidade. Como se diz no interior, né, cavalo selado não passa 2 vezes, né? Então, naquele momento eu não optei em pleitear nada, só aceitei e mudei pra África do Sul. Você foi pra África do Sul sem conhecer o país, sem nada, né, cara? Sem conhecer, realmente. Bom, o conhecimento que eu tinha da África do Sul era sobre o Nelson Mandela, o Apartheid e a Copa do Mundo de 2010. É vuvuzela. E as vuvuzelas e o Cala a Boca Galvão lá que fizeram na Copa. Esse era o meu conhecimento. Jabulani. Sim, Jabulani. E Jabulani, inclusive um parênteses, Jabulani é o nome da minha equipe de kart aqui em Madrid, que a gente terminou 3º aí no campeonato ontem, então vale. Eu queria algo que lembrasse o Brasil, o futebol, África do Sul, então quando eu propus o nome, esse era o nome. Boa, Fabrício. E como é que foi quando você chegou lá, cara? Teve um choque cultural grande ou foi tranquilo se adaptar? Quando nós chegamos na África do Sul, não foi um impacto assim, porque nós chegamos na Cidade do Cabo, que é uma cidade desenvolvida. Então, o primeiro impacto, eu diria, foi na culinária, obviamente, porque eles têm muita influência ali da cozinha indiana, e o nosso primeiro almoço foi em um restaurante chamado Fujian Spice, algo assim, e eu vi o preço, tava barato, resolvemos comer ali, era um curry, bem do pesado, bem do apimentado, e eu senti o efeito aí a semana inteira. Então esse foi o maior choque, assim, diria. Mas culturalmente, obviamente, né, é uma brincadeira, isso realmente ocorreu, sofri as primeiras semanas, porque essa parte da comida, você perguntava assim, eu perguntava no restaurante, é apimentado? Não, é só um pouco. O só um pouco dele, pra nós é muito, assim, é muito. A não ser que você seja da Bahia, acostumado com as pimenta e tal, mas da parte da cidade em si, como nós fomos diretamente pro centro de Cape Town, nós vimos
vimos coisas boas, vimos coisas um pouco não tão boas, mas não foi um impacto tão grande como eu imaginava, porque quando eu falava pra minha família, nós vamos pra África do Sul, eles pensavam que eu ia morar no meio da savana, lá nas cabanas com os elefantes e os leões, então ficavam sempre meio assim, não, é uma cidade normal, ó, tem aqui, ó, tem asfalto, tem semáforo, apesar de não respeitarem, mas tem, então não teve um impacto assim absurdo não, obviamente que com o dia a dia você vai aprendendo que algumas coisas é melhor você evitar, porque na Cidade do Cabo é uma cidade turística, então tem sempre pessoas de diversas partes do mundo e infelizmente é um país de terceiro mundo também, com a diferença social muito grande, até se comparado com o Brasil, eu diria. Então quando você tá na rua, lá no centro, e eles ouvem você falando um outro idioma, ou até falando inglês com um pouco de sotaque, que não seja um sotaque deles, lá da África do Sul, havia muitos pedintes na rua, e eles não são igual no Brasil, que normalmente você passa por eles, você ajuda, e enfim. Lá não, eles vão andando com você 2, 3 quarteirões te pedindo, porque eles sabem que você não é dali, na cabeça deles você é um turista, ou seja, você vai ter ali euro, dólar, o que seja, mas no meu caso não, eu tava ali ganhando em rands, e era praticamente todo dia isso, até que você vai aprendendo a lidar com essas situações, pra não passar todo dia com a mesma pessoa te seguindo 2, 3 quarteirões. E aí, o que tem de legal pra fazer na África do Sul lá? Comenta pra gente antes da gente ir pra Espanha. Certo. Bom, tudo que é relacionado assim com natureza, eu acho que é um dos melhores lugares pra se visitar. Próximo de Cape Town, tem algumas áreas de montanhas, né, que você pode ir lá fazer um hiking. Tem muitas vinícolas também na área de Stellenbosch, que é a 30 minutos de Cape Town. Tem algumas áreas de conservação, ou seja, são santuários que eles chamam, por exemplo, para girafas, leões. Havia um muito próximo que era de leões. Tem os safaris privados, né, que eles chamam de Game Reserve. Os da província de Cape Town eu considero assim um pouco assim limitados, porque você chega lá, tem 2 elefantes. Chega lá, tem um casal de leões, entendeu? E pra quem nunca viu, vai ser bacana. Porém, se você tiver a oportunidade de ir pra África do Sul e você tiver tempo, eu recomendo ir para o Parque Nacional do Kruger, que é próximo a algumas horas de Joanesburgo. E esse realmente é como a vida natural ali dos animais. Eu tive a oportunidade de ir, passar 2 dias inteiros lá praticamente. E foi uma das grandes experiências da minha vida que eu nunca imaginei. Nunca eu no Brasil imaginei, vou fazer um safari na África. E porque era muito além da minha expectativa, né? Porque você no Brasil, você fala, quando eu vou conseguir, né, juntar um dinheiro pra fazer uma viagem dessa? E realmente eu tinha outras prioridades. Eu queria conhecer o Mickey antes, que foi o que eu fiz. Quando eu consegui, eu fui pra Orlando. Então, essa foi uma oportunidade pra mim fenomenal no Kruger Park. E em Cape Town também, desculpa, eu esqueci, tem baleias, que uma época do ano as baleias passam por ali, elas estão fazendo o processo migratório delas. Tubarão branco, você pode ter sorte de ver. E foca. Foca tem demais. Você pode ir lá, tem um Halt Bay, que você pode ir até lá, tirar foto com as focas, que tem o pessoal lá, os tratadores que tiram a foca da água e ela fica lá pousando. Então, assim, é uma experiência muito interessante pra nós do Brasil, eu diria, que não temos esses animais, por exemplo, uma facilidade de vê-los aí no Brasil. Você falou que você pode ter a sorte de ver um tubarão branco, você pode ter a sorte ou o azar de ver um tubarão branco, né? Pois é, né? O problema é quando você não vê e ele te vê, né? Isso era algo interessante, porque nas praias, né? As praias lá são lindas, assim, visualmente, você fala que praia linda, mas a água é muito gelada. Então, quando você entra na água, passa 2 minutos, parece que você vai morrer com seus ossos ali trincando naquela água gelada. E por isso, como tinham muitas focas, os tubarões brancos vinham pra se aproveitar, né, de um banquete ali. Mas era em alguns meses do ano apenas, o tubarão branco. Agora, umas 2 horas mais à frente de Cape Town, tem uma cidade que você podia pegar um barco e depois de 1 hora no mar, era sempre possível ver os tubarões brancos ali, o pessoal vai dentro da jaula e tal. Esse eu não cheguei a fazer. Nós agendamos pra fazer um pouco antes de vir pra Espanha, mas por conta do tempo, assim, os tubarões brancos não estavam aparecendo, então a gente achou melhor não ir pra não perder o dinheiro. Então esse é algo que ainda tá pendente na nossa lista aí de aventuras. E como é que era trabalhar no dia a dia lá, cara? Você trabalhava com o pessoal da África mesmo, com pessoas do mundo inteiro?
Sim, a grande parte era da própria África, né? No dia a dia, no escritório, a maioria eram ou sul-africanos. A Amazon, naquela temporada, contratou muitos brasileiros. Num determinado momento, acredito que tinha mais brasileiros do que sul-africanos, mas também tinham pessoas do Congo, da Nigéria, do Moçambique e do Egito também, haviam muitos. Pouco antes de eu sair, começaram a chegar também os indianos para trabalhar com a gente. Então, era um ambiente bem diversificado nesse ponto, né, culturalmente, né, e até com relação dos países. Era algo que você notava, assim, que cada grupo tinha o seu grupo, né, que andava entre eles, assim. Mas no dia a dia não gerava nenhum problema. Era algo até interessante você escutar as diferentes línguas, né, que na África do Sul eles têm 11 línguas oficiais, então às vezes você via um determinado pessoal conversando na língua própria deles e tal, e aí por conta disso também o inglês ali era cada um diferente do outro, né, um sotaque bem diferente, que inclusive nas primeiras semanas me deu muita dor de cabeça, porque era muito difícil compreender. Então a compreensão assim do inglês nas primeiras semanas foi algo bem complicado para mim, porque por conta do sotaque, basicamente, minha experiência anterior era cursos de inglês ou a viagem que eu fiz para os Estados Unidos, e basicamente inglês americano. Então você chega lá na África do Sul, o inglês é o sul-africano, que é uma variação do inglês da Inglaterra, com várias nuances ali, e com o modo de falar como para dentro, que isso eu nunca tinha experimentado em nenhum momento, assim, né? Então você quase tem que fazer uma leitura labial para conseguir entender o que a pessoa tá falando. Inclusive tinha um gerente lá que ele falava assim, eu perguntei para um nativo lá, falei, um momento ele comentou algo com a equipe assim, eu falei, você escutou, entendeu o que ele falou? Ele, não. Aí eu fiquei mais tranquilo, porque até então eu achava que o problema era comigo, e aí eu comecei a perceber que realmente era algo no modo dele falar, não na minha limitação de entender, e isso aconteceu algumas vezes. E Gabs, acho que é uma boa hora pro momento, né? Momento alura língua. Hoje vamos falar sobre o curso inglês para devs, né? O Walter aí falou que ele não trabalhou exatamente como dev diretamente, mas o pessoal que trabalha nessa área de tecnologia vai ser muito, muito útil o curso novo da Alura Língua Inglês para Devs, né? A gente tem todos os cursos regulares antes, que a gente recomenda que você faça, mas se você já está no nível ali mais para intermediário, plus, avançado, você pode fazer o inglês para dev, e lá você vai ter contato com isso que o Walter comentou, várias línguas diferentes, né? Pessoas que falam inglês dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, ou também estrangeiros falando inglês, né? Da Alemanha, da Polônia, da Índia. Você vai ter um pouquinho de tudo e cada um tem um sotaque muito, muito diferente, realmente, como o Walter comentou. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. E Walter, voltando aqui agora, a gente pode sair da África do Sul, eu acho. Como é que foi esse momento da mudança para a Espanha, né? Por quê? Como foi isso? Bom, essa mudança ainda tem muita relação com a África do Sul, porque se eu tivesse a oportunidade eu teria permanecido ali, por questões de até legislação local trabalhista da África do Sul, eu não poderia aceder a outro posto de trabalho, né? Então eu estava limitado nessa situação. Então eu nesse momento já comecei a olhar outras alternativas, e as alternativas seriam fora da África do Sul, e também por um momento meu familiar, eu já fui casado para a África do Sul, então eu já tinha uma família estabelecida e estava chegando o momento de ter filhos, e a gente pensou, bom, qual país seria um país interessante para ter o nosso filho e tal, que ele possa crescer e desenvolver. Minha primeira opção antes de sair para a África do Sul sempre tinha sido o Canadá, eu sempre olhava muito para a questão de imigração para o Canadá, mas depois de já estar na África do Sul e até ter alguns contatos vivendo no Canadá, eu passei a considerar mais a Europa, especificamente a Espanha ou Portugal. Portugal, obviamente, pela facilidade do idioma, de não ter, de novo, essa questão de ter que, no dia a dia, porque isso foi algo que também na África do Sul eu sofri bastante, que o meu inglês era um inglês técnico, então no dia a dia eu sofria para resolver algumas questões ali de assunto pessoal. Porém, em Portugal, naquele momento, eu não tinha oportunidade aberta na Amazon de fazer a mudança. Então, para a Espanha havia uma oportunidade, e é um processo interno, ou seja, você faz a aplicação para aquela oportunidade, faz a entrevista e acabou dando certo. A Espanha, país que, do meu ponto de vista, tem vários benefícios para você ter uma família, eles têm muitas leis que permitem você, por exemplo, meu filho nasceu em outubro de 2020, pude ficar 10 semanas em casa, e isso é algo que o governo paga, né? A Seguridade Social, né? Como se fosse o INSS no Brasil, paga, e não a empresa, né? Então a empresa não tem muito, assim, problema em você estar fora, obviamente você, né, não vai estar
ali trabalhando e tal, mas não é um custo como é no Brasil, que o pessoal sempre reclama, que num período desse a empresa teria que estar custeando. E também a parte de educação, então educação pública ou uma educação privada com assistência pública, ou seja, o que seria o colégio privado no Brasil, mas com uma parte da mensalidade, vamos dizer assim, paga pelo governo. Então um ensino de qualidade já com um custo mais baixo do que seria, por exemplo, na África do Sul. Porque na África do Sul a parte de ensino privado era cara, a saúde tinha que ser algo privado, e aqui na Espanha a saúde pública também é muito boa. Eu, apesar de utilizar o privado algumas vezes, na maior parte do tempo uso a saúde pública, e foi por isso que nós decidimos. E obviamente o clima também, né, uma região que tem um clima mais ameno na Europa, né, mais próximo assim, onde obviamente o calor daqui é um pouco diferente do calor do Brasil no verão, mas que não é tão extremo como os países mais ao norte, que eram os que eu também tinha opção de ir, como Inglaterra ou Alemanha. Outro ponto também é que brasileiros, quando tem um filho na Espanha, você pode pedir a nacionalidade espanhola por simples presunção, né, por ter nascido aqui, ou seja, não é para todos os países. Então, como a gente tinha esse pensamento também dos benefícios que a gente pode dar para o nosso filho por nascer em outro país, esse foi um dos pontos que a gente escolheu a Espanha no final das contas. Mas uma coisa que a gente não perguntou, você já foi casado pra África e depois pra Espanha ou não? Você conheceu sua esposa no meio do caminho aí? Não, eu já era casado, porque eu comentei isso porque muitos do que foram do Brasil para a África do Sul casaram por conta disso, por conta dessa mudança. Então, eu falo que eu fui o único que casei por amor e não por conta da oferta de trabalho que vários lá tiveram que fazer para poder, né, levar a namorada, a noiva. Eles acabaram casando antes de pedir o visto. Então, minha esposa é brasileira, já saí do país já com a esposa debaixo do braço. Para ela foi complicado, porque ela não falava nada de inglês, né? Então, os primeiros meses era praticamente eu precisava resolver tudo, então depois de algum tempo eu coloquei ela num curso de inglês e aí ela começou a realmente ser independente e eu falava pra ela, agora você fala melhor que eu, porque ela fez o curso por um longo período de tempo do inglês e eu não, eu fiz assim, né? Você precisa resolver isso aqui, vai lá, lê a documentação, se vira pra falar, quem tá do outro lado se vira pra atender e aí você vai com o tempo, né? Obviamente depois que eu mudei pra lá melhorou bastante, mas ela não, ela como fez o curso e tal, por quase 9, 10 meses, realmente no final das contas tinha um inglês bem melhor que o meu, e aí pôde se desenvolver e resolver tudo sozinha, mas antes era eu pra resolver tudo ali. E essa chegada aí da Espanha, como é que foi, cara? Porque a diferença de burocracias, né, também comparando da chegada da África do Sul e a chegada na Espanha para alugar casa, essas coisas. Sim, eu tive problemas. Eu ia falar que foi mais fácil, mas não. Na África do Sul foi bem mais fácil. Na África do Sul, para você alugar o apartamento, inclusive até eu tive problemas depois, porque na África do Sul você viu um anúncio, você ia lá, você pagava 2 meses de aluguel, e você pagando os 2 meses de aluguel, você entrava no apartamento. Aí aqui na Espanha eu tive um problema que era, eles pediam que eu tivesse 3 meses de olerite para poder alugar a casa. Aí eu falei, aí eu sempre explicava, eu tinha um contrato de trabalho, ou seja, não mudava, né? A minha permanência na empresa permanecia desde 2016, ou seja, eu falava, olha, eu estou vindo trabalhar para cá, eu estou na mesma empresa, o meu olerite vai ser de tanto, isso aqui é o que eu vou ganhar no ano, eu tinha todos os documentos. Mas aí você tinha aquelas pessoas que estavam assim, olhando bem quadradinhas, falava, não, se você não tiver os 3 olerites, você pode pagar 6 meses de aluguel antecipado, não adianta. Então eu tive problema, e aqui em Madrid, o mercado imobiliário de aluguel é uma loucura. Eu cheguei a visitar apartamentos no mesmo dia que eu era o 18º visitando um apartamento no mesmo dia. Então era praticamente um leilão. Ou você chegava lá, tinha já 2, 3 casais esperando pra ver. Então, quando eu consegui alugar o meu apartamento, foi algo muito na sorte, porque eu fui o primeiro a ver o apartamento. Então, quando liberou pra alugar, eu fui o primeiro e o corretor entendeu a situação, ou seja, ele não me colocou em empecilho na questão dos olerites, mas teve uma situação que eu tava por telefone falando com a pessoa, eu falei, ué, você quer que eu faça o quê? Fico 3 meses morando debaixo da ponte pra ter os olerites, pra depois poder alugar uma casa? Não dá pra entender, sabe? Eu tinha condição, mas enfim. E aí onde eu aluguei, eu fui o primeiro e eu tava ali com o corretor já, vamos garantir isso aqui, né? Porque eu já tava cansado de ver apartamento, passando a documentação e tal, e tinha gente já apertando a campainha que eram os próximos que iam ver o apartamento. Então foi realmente uma loucura isso de conseguir o apartamento aqui. A parte burocrática, eu posso dizer que eu tive uma boa assistência, né? Ou seja, a Amazon paga uma empresa local que trabalha com isso, que faz a parte
burocrática de documentação, de ir nos órgãos do governo e tal. Eu, da minha parte, tenho que prover tudo isso. Então, histórico da universidade, cartas de referência, histórico de trabalho também, tudo isso para que, né, o governo fale, ok, realmente essa pessoa não vai ocupar uma vaga de um espanhol, ele tá vindo porque realmente o mercado aqui não tem. Para a área de tecnologia, eles não têm muito bloqueio para isso, de negar a entrada de pessoas aqui por conta disso. Eu acho que em outras áreas, por exemplo, um médico, uma área mais, um trabalhador de um frigorífico, por exemplo, é um fator limitador, mas na área de tecnologia eu vejo sempre muita vaga, eu recebo muita contato de recrutador o tempo inteiro, ou seja, tem muita demanda e parece que não é suficiente. Então, eu acho que para qualquer um interessado a vir trabalhar na Espanha ou na Europa em geral, sempre haverá disponibilidade na nossa área. E você foi com espanhol ou tá aprendendo aí? Bom, eu fiz algo que eu não fiz, né, pra ir pra África do Sul. Eu fiz 2 meses de espanhol lá na África do Sul. A minha professora era uma argentina até, mas ela falava, na Espanha é assim que se fala. Então, pra nós que falamos português, eu diria que é muito mais prático aprender o espanhol, pelo menos na minha concepção. Tem muitas palavras que a pronúncia é a mesma, apesar de significarem coisas totalmente distintas, mas do meu ponto de vista facilitava por conta da pronúncia, porque para outros idiomas, por exemplo, um alemão, a pronúncia, ou até um holandês, que lá tinha um africano, que era meio que uma mistura do holandês que eles falavam lá, que aquilo lá eu não vou demorar anos para conseguir falar. Então, nesse ponto de vista foi mais fácil, então era sempre ali, fizemos esses 2 meses que nos ajudaram, então quando nós chegamos aqui eu já tinha um pouco, né, de noção, e também você vai tentando emendar um portunhol ali onde der, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes dependendo da pessoa com que você tá falando, ela tá mais aberta a, tipo, fazer um esforço pra te entender, outras vezes não, ela já, se você fala a pronúncia um pouco já, com um pouco de sotaque, ela já fala, que disse? Aí algo assim, então já vai te dando você já vai sentindo um pouco de preconceito até, né, ela sabe que você não é daqui, então não tá sendo bem receptiva, mas eu acho que infelizmente pode passar em outros lugares do mundo também. Mas fazer os 2 meses de espanhol antes de vir nos ajudou bastante, eu diria. E aí no dia a dia, hoje, agora 2 anos aqui, eu já faço chamadas com clientes em espanhol, já tô totalmente confortável, mas é aquilo, é um processo do dia a dia, você vai sempre aprendendo algo novo, vai sempre tentando consumir material, né, em espanhol, assistir os telejornais aqui, pra fazer imersão mesmo, porque senão fica difícil você chegar no nível pra ter uma conversação sem maiores problemas aqui. Obviamente no começo a gente passa sempre uma outra situação aí um pouco complicada ou inusitada, mas hoje já tô mais confortável, mas sigo aprendendo. Pra quem não sabe, tem curso de espanhol também lá na Luralíngua e em breve, aí nesse próximo ano já vai ter o curso avançado também, é o próximo que tá no forno pra gente fazer. E Walter, eu queria perguntar pra você, cara, como é que é o pessoal de Madrid, assim, no geral? Você conseguiu fazer amigos aí, você, sua esposa, né? Como é que é essa questão? Porque a fama, eu que tô aqui em Barcelona, a fama é que o pessoal de Madrid é um pouco mais, nariz empinado, é a capital, é onde fica o rei, né, e tudo mais, onde era a capital do Franco, aí Real Madrid e tudo mais. Como é isso na sua visão? Certo. Olha, eu diria que, até fazendo um paralelo, é um pouco parecido com a África do Sul, porque eu acredito que aqui em Madrid, na África do Sul, o que aconteceu foi o seguinte, quando nós chegamos, ou seja, já tem uma família, já sou uma pessoa casada, normalmente você vai se relacionar com pessoas casadas também, porque os solteiros vão sair e tal, esses eu acho que tem mais possibilidades de fazer amizades com os locais, ou com os nativos. Por quê? Normalmente o pessoal aqui já tem o seu círculo de amizade, então nós realmente, amigos assim, madrilenhos, nós não temos. O que a gente conseguiu de amizade, ele é espanhol, mas ele era venezuelano, que era um companheiro de trabalho. Temos uma amiga hoje que é do Uruguai, mas ela é casada com um brasileiro. Então, assim, amigos aqui de Madrid mesmo, eu diria que não tenho nenhum. Eu tenho os meus companheiros de trabalho, mas é o que eu acabei de falar. Eles têm já seus círculos de amizade, seu círculo familiar, e eu diria que mais por isso, não talvez por ser Madrid. Até pela minha experiência na África do Sul, eu não fiquei jogando isso como particularidade deles. Diria mais pelo momento mesmo de vida nosso, de, né, não ter essa interação social efervescente como de um solteiro, né, que tá sempre saindo e tal, e aberto, né,
fala com todo mundo, do que com serem de Madrid ou não. Mas estando aqui, você percebe que realmente há essa rixa aí entre Madrid e Barcelona. Em Barcelona eu não tive a oportunidade de ir ainda, justamente no mês que eu ia, era março de 2020, então quando tudo começou e nos trancaram em casa, então ainda não tive essa oportunidade, mas espero poder ir em breve e conhecer Barcelona. A rixa é tipo Rio-São Paulo, né, Fabrício? Exatamente, é bem por aí mesmo. Eu acho que é até pior do que Rio-São Paulo, porque tem a questão da Catalunha, né? Eles se consideram uma população étnica diferente, com a língua diferente, então é até mais assim do que Rio-São Paulo, eu acho. Mas é interessante. E o que você está fazendo no trabalho hoje, Walter? Bom, aqui eu sou arquiteto de soluções e eu trabalho com uma equipe que está auxiliando os clientes que estão iniciando a jornada na nuvem, na AWS e cobrindo toda a Europa, Oriente Médio e África. Então eu falo com clientes da Finlândia de manhã, meio-dia eu falo com o pessoal do Oriente Médio, mais à tarde falo com alguém da África do Sul ou da Nigéria, e no meu trabalho é basicamente tentar ajudar esses clientes a entenderem as soluções que a Amazon oferece ou serviço, aplicar boas práticas, parte de segurança, resiliência, que às vezes eles não consideram muito na hora de uma startup desenvolver o produto delas, não olha muito para isso. Então eu sou o apoio técnico dessa equipe de vendas que está auxiliando o cliente nesse primeiro estágio. Depois disso o cliente ele passa a ser suportado por uma outra equipe, normalmente ela tem um segmento, dependendo do que o cliente faz, da indústria dele e do território também. O meu escopo é toda a Europa, menos Inglaterra e Alemanha, até por questões linguísticas, diria, porque eles têm o seu suporte local. Inglaterra não, Inglaterra é mais uma questão política, vamos dizer assim, mas do restante, estou aqui para auxiliar esses clientes que estão ou já estão na Amazon ou iniciando essa jornada de descoberta aí da utilização da nuvem. Dessa galera que você conversa aí, qual que é o sotaque mais difícil? Os sotaques africanos. Mesmo eu tendo vivido na África do Sul e ter me adaptado, acho que se eu não tivesse passado por ali seria um pouco mais difícil, mas os sotaques do continente africano são sempre os mais carregados, obviamente eu diria que é como no Brasil, ou seja, nesses países, para você ter acesso a aprender ou falar inglês, é algo difícil, não é algo fácil. Agora, obviamente, com o advento, né, da internet, tem muito material, cursos online, facilita esse processo, mas nesses países que são subdesenvolvidos, é difícil aprimorar o inglês, né, a um ponto de, não tem tanto sotaque. E o sotaque também é algo relevante, porque às vezes é algo que, no começo, quando eu fui para a África do Sul, tentava mudar um pouco essa questão do sotaque, ou seja, tentar ser um pouco, falar mais como um inglês, assim, mas chegou um determinado momento que eu vi que é parte da minha identidade também, não adianta. Como na Europa é muito fácil, para quem é da Espanha, por exemplo, fazer um curso na Inglaterra, eu vejo que muitas pessoas têm a oportunidade de falar inglês ou estudar inglês na Inglaterra muito cedo. Então essas pessoas, quando elas falam inglês, elas já vão falar inglês com sotaque inglês. Você vai falar, você nasceu lá. Mais desses outros países, principalmente os africanos, o sotaque fica bem carregado por conta da situação até histórica e cultural deles. Mas com o tempo o ouvido vai captando e você vai aprendendo. E também, além do sotaque, um outro ponto que eu diria é até a cadência, né, da forma que eles falam é um pouco distinta do que, por exemplo, para nós que aprendemos o inglês, normalmente o inglês americano, quando eu falava com um cliente americano, nossa, para mim era um alívio, porque o meu esforço mental era muito menor. Agora, quando eu falava com algum outro cliente da África, um cliente da Índia, me custava um pouco mais a compreensão, mas obviamente é algo que com o tempo você aprimora, mas ainda hoje, alguns países africanos eu tenho um pouco de dificuldade para entender. E Walter, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você falasse um pouco aí da questão do custo de vida, tanto na África do Sul quanto na Espanha. O que é caro, o que é barato. E também a questão dos salários, né? Como é que é o salário na África do Sul dessa área de tecnologia e o salário na Espanha. Certo. Bom, a questão do salário, eu falei no princípio que eu aceitei a proposta sem questionar nada. Então, eles também, sem saber o custo de vida, eu não sabia qual era o custo de vida na África do Sul. E naquele momento, 2016, não
não havia muita informação, assim. Hoje diria que é até mais fácil, até por essa comunidade de brasileiros que foi pra lá, pra te dar uma noção real, realmente, do que tá acontecendo lá, dos custos. Os salários de tecnologia na África do Sul, bom, na empresa que eu trabalhava, eu considerava que eram bons. Vez ou outra vinha alguma oferta de fora que era um pouco melhor financeiramente, mas a parte de benefícios não era tão boa. Então, comparada com a média salarial de outros setores, obviamente era um dos melhores setores para se trabalhar. Com a média de um salário mínimo, vamos chamar assim, sul-africano, era muito acima da média. O custo de vida lá, o meu maior gasto era com moradia, né? Cape Town tem um custo de moradia alto comparado com as outras cidades, e também eu morava bem no centro, eu estava próximo do escritório, então ali era uma área cara para se viver do ponto de vista de aluguel. Porém, para mim, mercado e comer fora eram muito barato. Então, o mercado, fazer a compra do mês, eu conseguia fazer tranquilamente, sem nenhum problema. Nós comíamos muito fora em restaurantes, então um dia você vai comer uma carne, outro dia você vai comer um frango, outro dia você vai comer uma comida asiática. Isso era muito barato. Só um adendo. Isso era muito bom pra África do Sul, ou seja, eu conseguia fazer muitas coisas na África do Sul. Porém, se eu precisasse viajar pro Brasil ou pra qualquer outro lugar, aí eu tava perdido, porque eu não tinha condição, porque a moeda é bem defasada comparada ao real. Então você imagina como que era. Então, localmente, para as coisas que eu fazia ali, eu tinha uma boa qualidade de vida, porém, se eu precisar sair da África do Sul, isso já se complicava um pouco. Aqui na Espanha, já mudou um pouco o cenário, eu já vi o outro lado, que era, mesmo não ganhando tanto, vamos dizer assim, eu conseguia fazer mais, eu tinha maior poder aquisitivo, no sentido de, o aluguel, obviamente, sempre seria a maior despesa, então eu procurei morar numa zona com um aluguel um pouco mais barato, na Madrid, a zona sul de Madrid, né, tem a fama de ser uma zona feia e tal, mas pra mim não era feio, morando em São Paulo, não achava aquilo feio nem um pouco, mas obviamente era mais barato do que morar no norte de Madrid, então eu tentei economizar no aluguel pra não sofrer o que eu sofri na África do Sul, que eu morava num lugar bom, mas tinha praticamente metade da minha renda comprometida pelo aluguel. E a parte de alimentação aqui na Espanha eu também acho muito barata, o mercado semanal, compra do mês. Eu vejo que a parte de financiamento aqui, porque era algo que na África do Sul eu não conseguia, por exemplo, na África do Sul, cartão de crédito era algo complicado, eu tinha o cartão pré-pago, eu consegui financiar um carro na África do Sul, mas o financiamento era um pouco parecido com o do Brasil, era um pouco melhor, mas parecido com o do Brasil, e aqui na Espanha eu já vejo completamente diferente. Eu consegui financiar um carro com juros bem melhor, e com essa mudança aí por questão tudo que aconteceu por conta da pandemia, acabei comprando uma casa, porque pra mim compensava comprar a casa do que ficar pagando aluguel. Então hoje eu pago a hipoteca da casa menos do que eu pagaria no aluguel. Obviamente que nessa decisão eu não estou morando mais em Madrid, eu moro a 40 minutos de Madrid, moro num pueblo próximo a Alcalá de Henares, mas eu via mais sentido nisso, aproveitar esse dinheiro que eu pagaria no aluguel, que, né, não teria retorno nenhum no futuro, e em pagar uma hipoteca de algo que, se eu vender ou se eu ficar aqui para sempre, vai ser meu. E isso eu vi também a parte de juros muito melhor do que é no Brasil, e eu acho que no Brasil eu não tinha nenhum plano de comprar casa quando eu morava no Brasil. Aqui sim, aqui eu vi que era a melhor opção para fazer um investimento, né, do que ficar pagando aluguel que não teria retorno nenhum. Interessante, o último episódio nosso do Devs Sem Fronteiras foi exatamente sobre isso. Foi um dos temas, né, compra de casas, mas era nos países mais do norte, né, que a gente falou com o pessoal da Alemanha, da Holanda e da Suécia. Como é que foi essa questão, então? Explica um pouquinho mais em detalhes, né, de você vai direto no banco, como é que você busca a casa? Como é que é essa questão? A busca da casa em si, eles têm um site aqui, que é o Idealista. Idealista é um site de anúncios de aluguel, de compra e venda de imóveis. Perdi muitos dias nesse site. Sim, nós também. Antes de vir pra cá, desenhava o mapa lá e ficava sonhando. Aqui. Só que, como eu comentei também antes, não dava tempo, porque é tudo muito rápido e dinâmico. Então, obviamente, eu tinha uma faixa de preço que
que eu entendia que eu poderia pagar, né? E aí eu fazia essa busca, esse critério e analisava também a distância para Madrid, porque como eu comentei, isso foi, né, já na pandemia e tal, mas em algum momento eu tenho que voltar pro escritório, então eu não posso querer viver na outra província ou muito longe. E aqui, Vila Albília, que é onde eu estou hoje, fica próximo de Alcalá de Henares, a terra do Cervantes. Então, você que vem na Espanha aí, quer saber onde o Cervantes nasceu, foi em Alcalá. E era o que estava nas minhas condições. Porém, aqui vai algumas dicas para você que está buscando comprar um imóvel na Espanha. Eu vi a casa, eu tinha algumas casas, na verdade, no mesmo bairro, vamos dizer assim, e uma delas estava mais pronta para morar, porque, um detalhe que eu não comentei, nesse momento que eu decidi, né, que a gente decidiu buscar uma casa, minha esposa já estava grávida de alguns meses e, teoricamente, nós precisamos de uma casa para entrar no dia seguinte, vamos dizer assim, né? Então, tinha essa necessidade. Fecho o parênteses aqui. E eu gostei da casa, era que estava mais pronta, ou seja, eu podia entrar, não teria que fazer nenhuma reforma, nada. E, ok, quero comprar essa casa. Então, ele tinha um preço anunciado, que era o preço que eu ia no meu banco e simulava o financiamento. Então, eu vou financiar o financiamento de X. E eu sei que desse X, 80% é o que o banco vai cobrir da hipoteca e eu tenho que ter os 20%. Então, aí, o que eu fiz? Obviamente, naquele momento, eu não tinha os 20% total. Por quê? Eu tinha meu fundo de garantia do Brasil, só que foi justamente quando o câmbio começou a ficar aquela loucura de, né, R$7 valer €1, ou seja, meu fundo de garantia que eu achava que era bom, já não valia mais nada. E eu tinha algumas ações da Amazon, né, para receber, que eu poderia, né, aportar ali para fazer a entrada da casa. Mas aí eu falei, não, vai dar. Tá dentro do que eu consigo juntar. Porém, o que aconteceu fiz através de uma imobiliária, né, ou seja, tem uma imobiliária que estava gerenciando tudo isso. E eu falei, não, tá bom, quero dar uma oferta para casa. E aí, a corretora da imobiliária falou, olha, a casa não tem taxação. Eu não sei se no Brasil tem algo equivalente, mas é uma avaliação de quanto vale a casa, que é o que o banco vai considerar para te dar a hipoteca. Ou seja, vamos supor, a casa vale 100 mil euros. Eu tava lá simulando, vamos dizer, 80%, que o banco ia dar 80 mil euros e eu ia ter só 20 para dar entrada na casa. Só que, quando eu fiz a oferta da casa, e quando você faz a oferta, você dá 10% do valor da casa. Eles chamam contrato de aras. Então, você dá 10% do valor da casa, e nesse contrato tem algumas condições. Por exemplo, no meu contrato dizia, se eu não consigo a hipoteca, ok, negócio desfeito, o dono me devolve aqueles 10%, que vão direto para ele, por sinal. Se o dono desiste de vender a casa, ele tem que me dar o dobro daquele valor. Então, assim, eu me senti confortável por conta disso. Por quê? Eu tinha visto uma outra casa, que ela era até mais barata, mas o corretor não queria colocar essa condição da hipoteca. Ele falava, não, você vai conseguir a hipoteca, você tem um salário bom, eles não tem como negar. Eu falava assim, mas eu não sou daqui. Se por acaso eles não me aprovam essa hipoteca, eu vou perder esse dinheiro? Não tem como, isso não acontece. Eu falei, então tá bom. E aí a outra imobiliária tinha essa condição, eu falei, ok, seguimos adiante. Dei entrada no processo, paguei 10% da casa, do valor que eu simulava lá no meu financiamento do banco. Vamos fazer a taxação da casa. Fizeram a taxação da casa e em vez de, vamos supor, 100 mil, pro banco a casa valia só 80. Ou seja, na hora de financiar, eu não ia ter 80 mil para poder usar. Eu ia ter 80% dos 80 mil, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu tinha que cobrir esse gap de alguma forma. Só que nisso eu já tinha o contrato de aras feito. Ou seja, se eu desse para trás, eu já ia perder 10% do valor total da casa. Por que aconteceu essa diferença? Então, para explicar, se alguém estiver na Espanha aí pensando em comprar casa aqui. Algumas casas aqui, eles têm o que eles chamam de vivenda protegida, que são construções que o governo subsidiou de alguma forma. Seja cedendo o terreno, seja dando alguma linha de crédito para a construtora. Por isso, eles controlam o preço do metro quadrado. Então, o preço do metro quadrado, a casa podia ter uma parede de ouro aqui dentro. A casa ia valer aquele valor que deu na taxação baseado nos metros quadrados, independente das benfeitorias que haviam na casa. Pois bem, esse foi o meu problema. Então, ou seja, aqueles 20% que eu pensava que para mim já era difícil conseguir, ficou um buraco ainda maior. Eu fiz um empréstimo pessoal para cobrir, né, fazer essa entrada. Além disso, obviamente, você tem que pagar impostos. Normalmente, 12% de se a casa já é uma casa usada, vamos dizer assim, né, já construída, que não é a primeira pessoa que vai morar ali, em torno de uns 12% você já pode calcular para imposto. Imposto de transferência, taxas e tudo mais. Então, esse é um valor além do que a hipoteca não cobre. Se a casa é nova, normalmente é 21% o valor do imposto. Então, você tem que ponderar que às vezes você tem uma casa nova, né, de construção nova, na mesma área, né, na mesma região, e outra já usada. Então,
Então, às vezes, por conta do imposto, o preço vai dar uma boa diferença. E aí, no final das contas, eu consegui a hipoteca, né? Acho que, desculpa, eu não falei. Então, esse foi algo diferente também. Eu tinha feito a simulação pelo aplicativo do meu banco e tinha conseguido uma taxa. O pessoal da imobiliária foi comigo até o banco. Eles falaram, olha, nós temos alguns bancos aqui, que eu nunca tinha ido na agência de um banco, porque meu banco era digital, né? Você vê qual que é o melhor. Então, eu fui em um banco, o gerente foi, me explicou tudo, e eles realmente querem ter certeza que você tem condição de dar a entrada, de conseguir pagar, né? Eu gostei muito do atendimento que eu tive, pra falar a verdade. Mesmo não sendo, vamos dizer assim, um nativo, eu senti que eles tinham bastante interesse, né? Até porque era uma hipoteca, não era algo pequeno, mas que eles também tinham esse dever de ter a segurança de que eu tinha o dinheiro. Eu tive até que mandar os comprovantes do meu extrato do FGTS e falar, ó, isso aí em euro é tanto e eu vou ter mais isso pra complementar. Mas foi um processo que não demorou muito. Eu consegui a hipoteca em 3, 4 semanas e aí quando eu mudei pra casa, minha esposa já tava de 9 meses. Então foi assim, uma mudança aos 9 meses de gravidez pra fora de Madrid. Tive que comprar um carro também no meio do caminho, porque aqui não tem, né? Tô afastado da cidade, então tudo você precisa de um carro. Eu diria que no final das contas eu tô feliz com a decisão. A região aqui é bem tranquila. Em Madrid, só pra quem nunca veio a Madrid, basicamente pra você morar em casa em Madrid, você tem que ser um milionário, porque Madrid é só prédio, só apartamento, muitos antigos, igual o primeiro que eu morei, era um prédio bem antigo, sem garagem, então as ruas são entupidas de carros, carro todo ralado, porque nunca tem espaço pra estacionar. Então eu falei, bom, aqui é uma casa, é um germinado, né? Então a casa coladinha na outra, mas eu tenho um espacinho aqui, que se eu quiser fazer um churrasco num final de semana eu posso, eu tenho uma garagem aqui pra colocar o carro, e é uma área bem tranquila. Então, no final das contas, eu acredito que foi benéfico do ponto de vista do dinheiro, do investimento, né? E também da parte de qualidade de vida, de ter uma área mais aconchegante, assim, pra família, né? Que tive um filho e agora em janeiro já chega outro, né? Que também já vamos aproveitar os benefícios aqui da Espanha, vou ficar mais uns meses em casa, não, brincadeira. Não, vou ficar assim, mas é porque é um benefício. E também já vai dar minha cota, que era o combinado, eram 2, e aí já cumpri meu papel como homem de família. E Walter, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem acontecido com você esse tempo todo aí fora do Brasil. Bom, micos, assim, um que aconteceu logo que eu mudei pra Espanha, que na tentativa de fazer imersão, né, no espanhol, a gente assistiu muito Casa de Papel, né, em espanhol, obviamente, né, e tem uma expressão lá que eles usavam muito que era coño, é um palavrão, né, vamos dizer assim, né, e um dia eu resolvi, fomos com a minha esposa aqui num parque em Madrid, a primeira vez, assim, logo nas primeiras semanas, e eu queria comer um sorvete de cone, e o cone aqui é cono, né? E eu tô na minha cabeça, cono. A moça chegou, pois não, né? Eu, por favor, dá-me um conho. E a moça já deu aquela risadinha assim, e minha mulher, cono? Sim, um cono. Então essa foi já na lata, assim. Aí eu falei, essa é culpa da Casa de Papel, que aprende as palavras que precisa e as que não precisa também. Pra quem não sabe, conho é o órgão sexual feminino. Sim, e justamente era uma atendente, uma moça. Se fosse um homem, acho que ele ia... Esse cara tá louco, mas foi constrangedor por conta disso. Muito bom, cara. Muito obrigado, Walter, pelo seu tempo, pela disponibilidade. Foi muito legal o episódio, cara. Obrigado pela oportunidade. Espero que esse papo aqui ajude os ouvintes aí que estão planejando a vir pra Europa, vir pra Espanha. Você pode me encontrar no LinkedIn aí. Também aqui na Amazon sempre tem oportunidades. Se tiver alguma que você queira aplicar, eu tô à disposição para ajudar no que for necessário. E esse aí. Muito obrigado mais uma vez e sucesso pra vocês. Os links dele, como sempre, lá em devsemfronteiras.tech na descrição do episódio. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muitas gracias pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Luralinga pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Walter destacou muito bem muitas vezes, né, durante o episódio, tanto da importância do inglês e de você ter contato com sotaques diferentes em inglês, do trabalho dele lá na África do Sul, e aí
ainda, né, aqui na Espanha, que o curso Inglês para Devs pode te ajudar muito com isso, os cursos regulares da Lura Língua também, e também do espanhol, é claro, né, para a vida dele aqui e também com outros clientes, né, fazer chamadas em espanhol, que ele diz que ele faz. E só lembrando que o ouvinte do Devs Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/Devs Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação. Então, se você quiser aprender front-end, back-end, se você quiser aprender um pouco mais sobre sistemas, arquitetura, tem tudo isso na Alura Língua. E também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster@gmail.com. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.